Avaliar nosso testemunho e esforços evangelísticos é uma forma de manter a fidelidade à missão do modo mais eficaz possível. Nosso trabalho na causa de Deus precisa ser avaliado à luz dos requisitos de Deus. É um erro se envolver na grande obra divina do evangelismo sem uma avaliação eficaz. Seja muito bem-vindo ao programa Lições da Bíblia, que está começando. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Marcos 6, verso 30. Tema da semana: levando informação à igreja. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Lições da Bíblia, que está começando agora, com um tema muito importante, onde vamos retirar importantes lições para o nosso dia a dia. Hoje o tema aqui no programa é sobre a importância de se fazer relatórios daquilo que fizemos para a nossa comunidade cristã. Fazer um relatório, prestar informações, prestar contas. E para conversar comigo aqui no estúdio, dois amigos retornam ao programa, os pastores Guilherme Chateaubriand e Ibson Roosevelt. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Pastor Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez. Pastor, é um prazer estar aqui com o senhor também nesse programa, Lições da Bíblia. É um prazer estar com vocês, telespectadores aí nos assistindo. Que Deus possa trazer lições para vocês das lições da Bíblia. O pastor Guilherme, ele cuida de uma área muito especial, que nós chamamos de Ministério Jovem, ali na cidade de Goiânia e ali com a Associação Brasil Central, que é um dos escritórios da Igreja Adventista para aquela região. Pastor, é muito bom aí ouvir as notícias do seu campo, eu sei que vocês têm desenvolvido um bom trabalho ali com os jovens, né? Alguma novidade aí que você pudesse compartilhar? Olha, pastor, graças a Deus o campo é um campo que responde muito bem aos chamados, e esse ano a gente está trabalhando com o fazer o bem que mal tem, que dentro da lição aqui tem tudo a ver. Trabalha dentro para a igreja, dentro da igreja, nos aspectos também, né? E fora também. Por exemplo, a gente começa o ano com a leitura da Bíblia, depois a gente continua ali na ênfase JA de fevereiro com os pequenos grupos, mas tem no mês de abril desse ano, houve no mês de abril desse ano, uma coisa interessante, a gente construiu casas para pessoas que estavam necessitando ou reformamos. Descobrimos pessoas ali que estavam sem condição, tinha uma senhora que morava numa casa, num barraco feito de madeira, os jovens foram lá, demoliram e construíram uma casa nova para ela, pastor. Que maravilha isso, né? Uhum. E isso divulga a igreja. Claro. E como a gente está falando de que aquilo que a gente faz, a gente deve prestar contas tanto para dentro da igreja quanto para fora, isso tem tudo a ver com a missão. Né? Maravilha. Pastor Ibson também, seja bem-vindo mais uma vez. O pastor Ibson também cuida de uma área muito especial num outro escritório regional da Igreja Adventista naquela região, uma região próxima do pastor Guilherme, e ele cuida de áreas importantes, a área de mordomia cristã, que tem a ver com a fidelidade do crente, uma área de Ministério da Família, não é, pastor? Isso. E um prazer recebê-lo. E conta um pouquinho como é que está o seu trabalho ali. O trabalho está bem. A Associação Planalto Central é uma região que está focada na questão dos pequenos grupos, do evangelismo, do discipulado, objetivando ter uma igreja cada vez mais saudável, entendendo que crescimento envolve o crescimento espiritual, como também o crescimento numérico, o crescimento material, o crescimento social e a questão do reavivamento. A gente sabe que o verdadeiro reavivamento, ele traz consigo reformas em nossa vida que proporcionam uma maior semelhança com Cristo. Então nós estamos trabalhando exatamente nessa direção. Que maravilha, que bom ouvir essas notícias. E eu quero começar então o programa de hoje com uma oração. Vamos orar, quero convidar você, amigo telespectador, que ore comigo também. Graças te damos, Pai querido, porque podemos abrir a Tua palavra agora. Ajude-nos para que possamos retirar dela o pão da vida, a água da vida de que tanto precisamos, em nome de Jesus. Amém. Quero ouvir a opinião de vocês, justamente sobre o tema dessa semana,
que é sobre essa importância de se levar informação à igreja, de se prestar relatórios. Isso realmente tem importância ou ele é apenas uma propaganda daquilo que foi feita? A visão, queria ver a visão de vocês sobre esse tema. Vamos começar com o pastor Guilherme. Pastor, é importante a gente lembrar de um texto da Bíblia, Sim, que está escrito em Marcos capítulo 6, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. que é o texto principal, Que é o né, texto principal da lição, o lição. verso, né? Para memorizar. Agora, nesse ponto aqui, tem dois aspectos que eu acredito aqui para salientar, para que você, telespectador, possa entender. O primeiro é, será que esses apóstolos voltavam para Jesus de forma formal? Eles tinham que dar relatório? Ou eles vinham porque a alegria deles era tão grande porque eles haviam pregado para o povo lá fora e eles queriam contar as boas novas para Jesus. Porque era uma paixão na vida deles. É como um garoto que está aí começando a namorar e quando ele começa e que ele consegue, a menina diz sim para ele, ele conta para todo mundo. Coloca no Facebook, todo mundo fica sabendo. Todo né? mundo fica sabendo no Facebook. Hoje as redes sociais estão aí, né? Mas eu imagino assim, sabe, pastor? E a gente corre um risco muito grande se a gente se tornar formal para poder trazer notícias para a igreja. Eu vou falar porque eu tenho que falar. Não, eu vou falar porque eu estou apaixonado, eu fiz com gosto, eu fiz por amor. Aí, beleza. Aí eu acho que a gente chega no ponto certo. Maravilha. Que eu acho que era isso aqui na Bíblia. Pastor Ibsen, a sua visão também sobre o assunto. Eu penso que o relatório ele tem que ter um efeito motivacional. É muito bom saber o que aconteceu, porque a partir daí a gente pode fazer uma avaliação e ver o que é que deu certo e o que de repente precisa melhorar, a fim da gente alcançar a excelência naquilo que está realizando. Mas eu vejo o relatório como na realidade, uma moeda que tem seus dois lados. O relatório formal, que aí realmente você tem que escrever, tem que relatar números, né? E nós precisamos, inclusive, em relação aos números, nos libertar de dois extremos, que são a numerofobia, medo de números, e a numerolatria, idolatrar os números e julgar de forma fria, baseada apenas nos números, quando existem outros aspectos muito importantes. O relatório informal, eu entenderia como os relatos que o pastor Guilherme fez menção, quando você conta do que aconteceu na vida de algumas pessoas. Nós temos, por exemplo, o relatório que é prestado semanalmente nas sedes de nossos campos, no dia de terça-feira. Quando o relatório é prestado e junto com o relatório vem relatos de vidas, a gente se sente alimentado, fortalecido e motivado, e a tendência é que no silêncio da alma a gente glorifique a Deus. Então Deus é glorificado quando existem relatos de vidas nos relatórios. Verdade. Então eu penso que nós temos que ter essa visão bilateral e ver os dois lados de um relatório. E quando se trata de igreja e de evangelho, você não tem como fazer apenas um relatório formal. Alguns, às vezes, trabalham tanto, fazem tantas coisas boas, né? Em nossas comunidades cristãs, há tantas pessoas que frequentam e realizam coisas lindas, mas não contam para ninguém, né? Eu penso que esse é um problema sério, né? Você fazer uma coisa tão linda e você poderia compartilhar com a sua comunidade e glorificar a Deus com aquilo. Pastor, eu vi uma história sobre isso, ela é bem curtinha, eu gostaria de contar bem rápido. Claro. É um encontro de um gorila enorme com uma serpente. Ele viu a serpente se escondendo dentro de uma rocha, atrás de uma rocha ali por debaixo dela, e o gorila chegou ali e levantou a rocha. O gorila, muito maior do que a serpente, era uma serpente pequena, porém, quando o gorila levantou a rocha, a serpente se levantou e soltou um grito para cima dele, soltou ali um grito, e o gorila, na mesma hora, desmaiou, caiu para trás desmaiado. Ele levantou meio tonto, depois do desmaio, olhou para a pedra, a cobra voltou ali para debaixo, ele disse, vou lá olhar de novo. Quando ele foi lá que levantou, aconteceu a mesma coisa. A cobra se levanta e grita, e o gorila cai para trás. Da terceira vez, o gorila olhou para a rocha e foi embora. O gorila era muito maior que ela. A cobra não era venenosa, mas ela tinha um grito. Às vezes, nós, como igreja, somos uma igreja grande, estamos espalhadas aí no mundo todo. E às vezes a gente não fala para as pessoas aquilo que a gente faz. Tá, tudo bem. A lição vem até citando que a mão esquerda
saiba o que a mão direita está fazendo, ao contrário, né, do texto bíblico, que não esconda. Por quê? Porque há alguns aí, eu não queria citar nomes nem nada, mas existem alguns aí que se aproveitam. São pequenininhos como uma cobra, mas gritam tanto que parece que faz coisas enormes. Enquanto que alguns que fazem coisas enormes não falam para ninguém e fica como se fosse pequeno. Uma vez um amigo meu me disse assim: Laerte, a gente tem que aprender com a galinha. Ela bota um ovo e canta. Todo mundo sabe que ela botou o ovo, né? Aquilo ficou na minha cabeça e é realmente importante, porque esse é um princípio bíblico. A gente pega o livro de Atos, pastor, e é um relatório só daquilo que foi a igreja primitiva, o trabalho dos apóstolos, como Deus usou, não é isso? Isso. Como é que o senhor vê o livro de Atos, por exemplo? Eu vejo o livro de Atos como um livro que está focado em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, e uma somatória do poder divino com o esforço humano, mas tudo debaixo da graça de Deus. As coisas extraordinárias que são relatadas no livro de Atos têm sido uma inspiração para o mundo cristão ao longo dos séculos. Agora eu entendo que antes da gente prestar um relatório para os homens, seria interessante a gente prestar um relatório para Deus. Quando você relata para Deus, você se depõe diante dele com a sua alma nua, e aí as motivações vêm à tona. Porque, na realidade, o propósito do relatório, entre outros, é a glória de Deus e não a glória dos homens. Então você pode fazer a coisa certa, que é prestar um relatório, e relatório é um princípio, em termos de trabalho, apresentado tanto no Antigo como no Novo Testamento, e você pode fazer a coisa certa pelo motivo errado. Então aquele clamor do salmista, né, no Salmo 139, Davi diz: sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há algo mal em mim. Coração na Bíblia significa mente. No momento que eu uso o relatório como autopromoção, eu posso estar fazendo a coisa certa pelo motivo errado. O propósito do relatório, entre outros, é glorificar a Deus, edificar a igreja e motivá-la. Interessante que o relatório, ele é também composto de testemunhos. E o relatório pode ser usado por Cristo como uma luz. A gente entende o texto que diz assim, que nós devemos ser a luz do mundo, mas a igreja está inserida no mundo. Então a gente também precisa ser a luz dentro da igreja. E é bom lembrar que o castiçal, que representa Cristo, a luz do mundo, não estava fora do templo, estava dentro do templo. Então nós precisamos ser uma luz de Deus, tanto fora da igreja como dentro da igreja. E no momento que eu relato por amor, e o relatório deve ser um ato de amor, porque eu devo relatar pensando na glória de Deus e na edificação da igreja. Eu devo também ser uma luz dentro da igreja. E às vezes nós precisamos dessas referências que têm um efeito motivacional e de contagiar, sabe, algumas pessoas para deixar de ficar com os braços cruzados e abrir os braços para o mundo, a fim de servir o mundo como Jesus serviu, amar ao mundo como Jesus o amou, a ponto de dar a sua vida por ele. Muito bom. Agora, ali no livro de Atos, pastor Guilherme, no capítulo 4, tem um relatório que Pedro e João fizeram à igreja primitiva. Qual foi a consequência deles terem prestado esse relatório? O que foi que eles falaram nesse relatório e a consequência do relatório? Olha só, a gente vê aqui que capítulo 4, versículo 1 a 31, eu separei aqui uma parte, que é muito longo o texto, e eu queria ler o verso 23. O verso 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito aos principais sacerdotes e aos anciãos. Sabe, eles contaram as coisas que eles haviam dito para os outros. E isso é muito importante para você, telespectador que está nos ouvindo, porque a gente precisa falar. Naquela época, era usado a palavra falada e escrita. Hoje a gente tem alguns meios de comunicação para divulgar essa palavra. A gente teria aí as mídias sociais, o Facebook, o Twitter, a gente teria também o Orkut, que está meio assim, né? Mas o Orkut também, o MSN, tudo isso pode ser meios que a gente leve o Evangelho através desses meios para as pessoas que estão aí nos vendo. E uma coisa importante salientar, isso que você está assistindo agora é um meio para levar o Evangelho, que é a TV Novo Tempo.
Então, através da TV no Novo Tempo, hoje a gente pode divulgar a palavra de Deus numa abrangência muito maior também. Hoje, na época eles usaram aquilo que eles tinham, a palavra, hoje podemos usar isso, né? Usar. O relatório deles, então, o relatório dos apóstolos, gerou um grande espírito de serviço na igreja, pastor Ibson. O texto de Atos, capítulo 4, versos de 1 a 31, é um texto extraordinário. Na realidade, aqui trata-se do relatório de uma dupla missionária, Pedro e João. E tudo começou com o milagre de um homem que há 40 anos, há 4 décadas, estava sofrendo de paralisia. E eles foram interrogados pelas autoridades judaicas. Foram ameaçados. Interessante que o versículo 2 destaca o que eles faziam, que era ensinar e anunciar a Jesus para o povo. Então a questão não foi nem tanto o milagre, foi atribuir o milagre a Jesus. Isso teve um impacto tremendo. Daí então, eles, assim que foram soltos, imediatamente a Bíblia diz que eles se dirigiam para a igreja para prestar o relatório do que havia acontecido. Interessante que o texto diz aqui no versículo 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, versículo 24, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, e aí nós temos exatamente uma oração. E é interessante no versículo 29, o clamor deles, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então, quando a igreja ouviu o relatório do que havia acontecido, a igreja se sentiu motivada a clamar pelo poder do alto para cumprir a missão. E no versículo 31 apresenta, vamos assim dizer, um segundo Pentecostes. Sim. O verso 31 afirma taxativamente, tendo eles orado. Então, o relatório desta dupla missionária levou a igreja a orar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, diante do relatório de Pedro e João, a igreja entendeu que precisava do poder de Deus para continuar a cumprir a sua missão, que é a razão da sua existência. E a coisa teve um efeito explosivo ao ponto de pregarem a palavra com maior poder do que antes. É muito bom ouvir isso, porque a gente entende, então, que fazer relatórios a uma comunidade religiosa, a sua igreja, a minha igreja, a sua igreja, isso é um princípio bíblico e gera vida e motivação. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a continuidade do programa Lições da Bíblia dessa semana. Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você já sabe, estamos discutindo aqui sobre a importância de fazermos relatórios para a nossa comunidade religiosa, a fim de motivar os irmãos, motivar a igreja para cumprirem melhor a missão. E na conversa aqui com os nossos amigos, pastores Guilherme e Ibson, nós estamos chegando a algumas conclusões especiais. Aliás, eu queria agora pegar um outro exemplo. Nós falamos sobre o testemunho de Pedro e João, uma dupla missionária, né, o que Deus fez por eles e o reavivamento que a igreja passou depois daquele relatório. Mas o apóstolo Paulo, não é, pastor Guilherme, também teve que prestar um relatório interessante. E qual foi a reação da igreja primitiva quando ouviu o relatório do apóstolo Paulo? Pastor, a gente vê isso no texto da Bíblia que está escrito em Atos capítulo 21, versículo 19 até o verso 25. Aqui diz o seguinte: e tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio, por seu ministério, melhor dizendo. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhes disseram: bem veis, irmãos, quantas dezenas de vezes, milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Quer dizer, os irmãos se alegraram e partilharam daquilo ali que aconteceu com Paulo. E felizes, eles puderam também pregar e se entusiasmar, motivados agora para sair para a pregação do Evangelho.
A gente vê no verso 25 o seguinte: quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então houve conversão na casa. Agora, isso mostra também que havia uma divisão na igreja daquela época, pastor Ibson. Qual era essa divisão? Como foi que Paulo interferiu para fazer com que a igreja não perdesse o foco da missão? Interessante que com a prestação do relatório de Paulo, inclusive ele usa números, né? Ele chega a falar aqui de dezenas de milhares que foram alcançados. Mas, diante do relatório, a liderança da igreja compreendeu a complexidade da situação. Interessante que Albert Einstein diz assim: diante da complexidade, encontre a simplicidade. E é feita a seguinte pergunta no versículo 22. Que há de se fazer? Qual era a complexidade? O versículo 21 discorre, apresenta. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Aí vem a pergunta: o que fazer então diante dessa situação complexa? E aí a igreja, diante do relatório prestado, do conhecimento da situação, elaborou um plano simples. E esse plano consistia na identificação de Paulo com os judeus no que tange aos ritos judaicos, que já não eram obrigatórios naquela situação depois de Cristo. Eles precisavam então agora compreender que Jesus era o Messias. Isso. E que aqueles ritos do passado já cumpriram a sua parte. Mas ainda assim, Paulo se predispôs a participar desses ritos, que inclusive consistia em raspar a cabeça. Consistia em algumas práticas relacionadas com a purificação no templo. E Paulo fez isso. Foi, na realidade, uma solução simples. Isso não quer dizer que o simples é fácil, diante da complexidade de uma situação. Mas o simples muitas vezes dá mais resultado, né? Dá muito mais resultado. A gente vê hoje o mundo preocupado em simplificar os processos, né? E às vezes em muitas comunidades religiosas a gente vê as pessoas complicando os processos. Então às vezes um plano simples como esse de Paulo, ele precisou pegar um plano simples, é o que dá certo. Até hoje, o que é simples, fácil de compreensão é o que dá certo, né? É interessante que vive uma luta também dentro da igreja para ver qual é o plano que vai se... E às vezes há planos muito complexos que o irmãozinho não consegue compreender. Exatamente. E não vai fazer. É um excesso de papéis, de informações, que às vezes as pessoas ficam até perdidas. Né? Pastor, quer ver um plano simples? Foi o que aconteceu há algum tempo atrás, aí, o Impacto Esperança, dia 24 de março, onde pessoas distribuíram milhares de livros por todas as casas, coisas simples. Quem é que não sabe fazer isso? Bairros, cidades onde não havia presença das comunidades religiosas. Muito bom. Uma coisa simples que dá certo, né? Mas é interessante nós atentarmos para o fato de que esta atitude de Paulo, que envolveu inclusive mais 4 cristãos, ela não foi de encontro a nenhum princípio. A condescendência com esses ritos não implicou infringir princípios em nenhum milímetro, vamos assim dizer, em nenhum milímetro. Mas é interessante entender esse texto de Atos à luz de 1 Coríntios capítulo 9, versos 19 em diante. Ele aqui nos diz no verso 19, porque sendo livre de todos, inclusive da própria nação judaica, no verso 29, né? Ele diz assim: fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. No versículo 20, procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Não se referindo aqui aos 10 mandamentos, mas aquele conjunto de leis e de rituais relacionados com cerimônias, né? Mas no versículo subsequente, o versículo 21, ele agora abrange o outro lado, que são os gentios. Então ele diz aqui: aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus,
mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, com o fim de, por todos os meios, salvar alguns. Isso é extraordinário. Isso me lembra a experiência... Ele empreendeu um esforço tão grande, né? O esforço foi muito forte, muito grande, fez de tudo para salvar alguns, né? Às vezes algumas pessoas falam assim, se não for para levar a Cristo uma grande multidão, eu não vou empreender um grande esforço. Empreenda o seu esforço da melhor maneira possível. O Espírito Santo vai lhe dar as bênçãos, né? Não importa se é pouco, se é muito, né? Isso é uma parte dentro da lição que vem falando, às vezes, do fracasso também, né? E como lidar com isso, né? Com essa parte aí. E a gente tem que entender que o nosso objetivo é pregar o Evangelho. O restante é com Deus. Sim. E Deus é que vai nos dar, se muitos ou poucos, se salvarmos uma alma da ruína, como diz... Salvamos o mundo todo. Salvamos, né? O mundo. A comparação do versículo 19 com o verso 22 é muito interessante. Porque no verso 19, Paulo diz assim, salvar o maior número possível. E no versículo 22, ele fala assim, salvar alguns. À luz do Evangelho, e ninguém valoriza mais o ser humano do que Jesus. Quanto vale um ser humano? Ele vale um Deus crucificado. Para Deus, um ser humano salvo pelo sangue de Cristo vale mais do que todo um planeta perdido. Então, a valorização do ser humano na evangelização é fundamental. Claro. E é interessante nós atentarmos para o fato de que, na realidade, Paulo estava imitando Jesus, no que tange a identificação com o objetivo sublime de salvar. Aquilo que Jesus fez em relação à humanidade, ele fez em relação ao mundo. Ele seguiu o modelo de Cristo. Hudson Taylor, quando esteve na China, fez algo semelhante. Antes de Hudson Taylor chegar, ali já havia alguns missionários britânicos. Missionários estes que, além do Evangelho, que é universal, trouxeram também consigo a cultura britânica, inclusive na maneira de se vestir. Hudson Taylor, ao chegar na China, no interior da China, ele deixou o cabelo crescer e fez trança, passou a usar kimono, passou a se vestir como chineses, a comer como chineses, a viver como chineses e dessa forma ele alcançou muitos chineses para Cristo. O princípio aqui é exatamente o mesmo. Ele não transigiu nenhum princípio, mas viveu para a glória de Deus, para salvar aquelas pessoas. Vejam, esse relatório de Paulo é um relatório poderoso, né? Você que está acompanhando o nosso programa, você vê como a vida de Pedro, João, Paulo era de prestar relatório à comunidade, como a comunidade vibrava e ficava feliz. Às vezes gastamos pouco tempo para fazer relatórios, bons relatórios para motivar as nossas comunidades. Nessa questão do relatório, a gente também não tem o contraditório, o outro lado, o perigo de, quem sabe, de Satanás usar isso para o orgulho próprio, o orgulho humano. A gente deve tomar um pouco de cuidado com isso ou é uma impressão pessoal apenas? Eu penso que sim. É interessante, pastor Laerte, o seguinte, antes de se prestar um relatório aos homens, que se preste esse relatório a Deus em oração, a fim de que o Espírito Santo atue e possa te libertar do ego, da autopromoção e do orgulho. Nós precisamos entender tudo debaixo da graça de Deus. Sim. Né? Tudo que eu faço é pela graça de Deus e para a sua glória. E quando, na realidade, os resultados são extraordinários, a ponto de se tornarem inspiradores para a comunidade, para a igreja, então eu tenho que ter gratidão e fazer o que Daniel fez quando revelou o sonho para o rei Nabucodonosor. Ele atribuiu a revelação não a um talento pessoal, Deus, né? Mas a Deus. Nós vamos ver uma pergunta agora enviada por uma telespectadora, e aí eu quero que o pastor Guilherme complemente então aquilo que o pastor está dizendo. Okay. Vamos ouvir agora. Meu nome é Eliane e a minha pergunta é a seguinte: quando nós precisamos prestar conta dos relatórios da igreja, nós não estamos mais preocupados com os aplausos humanos do que com os aplausos de Deus?
Como é que a gente poderia responder para a Eliane, pastor Guilherme? Pastor, a lição na quarta-feira, ela vem trazendo um parágrafo muito importante para isso. Ela diz assim, ó, quando relatamos nosso aparente sucesso, podemos estar mais interessados em parecer bem-sucedidos do que em buscar a vontade de Deus para a nossa igreja e colocá-la em prática por sua graça. O que eu diria é o seguinte, essa linha, pastor, é muito tênue, é uma linha perigosa, não é uma linha fácil de a gente medir, porque a gente não conhece o que vai dentro do ser humano. E muitas vezes nem nós nos conhecemos. Então a gente precisa estar realmente consagrados a Deus para que o nosso relatório não seja uma coisa para eu me autopromover ou fazer o meu marketing pessoal. Mas o relatório precisa ser algo espontâneo. É quando eu digo, é espontâneo, uma coisa que vem do coração, de dentro. Não é porque você quer crescer que você faz o relatório, porque você coloca a sua igreja num site e você quer divulgar agora as coisas que acontecem na sua igreja para que outros vejam e que você galgue espaços aí dentro. Temos que verificar qual é a motivação do relatório. A motivação, né, desse relatório. Então, o que a nossa amiga falou aqui e fez a pergunta, a sua pergunta foi bem-vinda, porque realmente existe esse perigo. E nós devemos vigiar e orar para isso, pastor. Porque esse relatório deve ser algo que vem de dentro do coração, algo puro e santo que Deus nos coloca. Então, por exemplo, nossas comunidades cristãs, né, de diferentes placas de igreja que acompanham o nosso programa, como é que um líder dessas comunidades, de nossas comunidades, deve agir quando percebe que o relatório de alguém está sendo meio promocional da sua ação pessoal, do seu trabalho, e não para a glória de Deus? Como deve ser a interferência do líder local para ajudar os irmãos a crescerem nisso? Eu acredito que o líder, ele deve tomar a posição de líder e chamar a pessoa para conversar. Às vezes, ele demonstra isso, aparenta isso, mas não é aquilo que vai dentro do coração da pessoa. Sim. Mas ela deve ser advertida. E cumprimos o que está em Mateus 18. E essa advertência é com muito carinho, com muito amor, né? Conversar com ele senão e tal. vira um outro problema. Exato. Acho que esse é o ponto. Pois não, pastor. Um fato interessante é o que causa maior impacto. O que eu ouço ou o que eu percebo. Mais cedo ou mais tarde, se o propósito for a autopromoção, a comunidade vai perceber. E acaba tendo um impacto maior do que o que ela ouviu. Né? Do que o que ela ouviu. E se ela percebe que a autopromoção, isso anula o poder do testemunho, então do relatório. É por isso, pastor Ibs, que vem um negócio antes na vida da gente. Antes do fazer e dar relatórios, a gente tem que ser. Então, nós temos que buscar Jesus todos os dias, ter um encontro com Ele, estar perto dele, ser amigo de Jesus, para depois fazer alguma coisa para Jesus. Como se fosse uma vacina, né? É como uma vacina. Você vai se vacinando porque nós somos orgulhosos. O ser humano é orgulhoso, ele gosta de autopromoção, não é verdade? Então, tem que ter realmente esse cuidado. É verdade. O que o pastor Guilherme falou ainda há pouco sobre a questão do ser e do fazer. E também do ter, né? E do ter. O que é mais importante? Ter ou fazer? Fazer. Porque você pode ter e não fazer, mas se você faz, você passa a ter. O que é mais importante agora? Fazer ou ser? O mais importante é ser. Mas se você faz. Se você você faz. Agora, se você deixa de fazer, corre o risco de deixar de ser. Então a gente percebe como é importante fazer e compartilhar, que aí vem a questão do relatório. Sim. Né? Mas no que tange a igreja, nossos relatórios devem sempre estar com a unção do Espírito Santo. E a pergunta que nós devemos fazer antes de prestar o relatório é o seguinte: onde Jesus está no meu relatório? Como Deus que lugar ele ocupa, né? Que lugar ele ocupa, né? Como Deus será glorificado através do que eu vou dizer? Como a igreja será edificada? Quando eu faço essas perguntas antes do relatório, isso me leva a uma reflexão. E eu dou ao Espírito Santo a oportunidade de atuar no meu coração, a fim de que o relatório seja prestado de tal forma que Deus seja glorificado, a igreja seja edificada e ainda mais, vidas sejam alcançadas. Pastor, segura um pouquinho o teu comentário. Nós vamos chamar um rápido intervalo, não esquece, guarda, anota bem na mente. Okay. E já já nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. Não saia daí.
Estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana. Você está acompanhando aqui uma gostosa conversa com os nossos amigos, os pastores Guilherme e o pastor Ibson, amigos que vêm da região centro-oeste do Brasil ali, compartilhar um pouco da palavra de Deus conosco. E esse compartilhar é especial porque estamos falando sobre relatórios, a importância de se relatar à igreja aquilo que se faz para que haja motivação, progresso e glorificação do nome de Deus. Eu quero aproveitar esse momento inicial do último bloco e oferecer para você que nos assiste agora a oportunidade de estudar a Bíblia através da série bíblica Princípios. Nós sempre oferecemos isso aqui no programa e eu gostaria muito que você tivesse na sua casa, no seu trabalho, este material para poder estudar o plano de Deus, a vontade de Deus na sua vida. Aqui você vai ver um relatório de Deus maravilhoso, através das Escrituras Sagradas, de como Ele deseja a sua salvação, o seu bem-estar, o plano futuro que Ele tem para a sua vida, aquilo que Ele deseja para você e sua família. Peça agora esse material através do nosso blog ou para o endereço que está na sua tela agora e nós vamos enviar com muito carinho para a sua casa, porque é este o nosso interesse, que você cresça no plano de Deus, na graça de Deus, no conhecimento da salvação. Quero aproveitar também e oferecer mais um presente. Todas as semanas nós estamos oferecendo um presente para você e justamente nesta temporada nós temos dado um desafio e está relacionado ao nosso blog. Então, o primeiro telespectador que entrar no nosso blog agora e prestar um relatório bem interessante sobre aquilo que ele tem feito na sua igreja e como ele tem relatado isto lá na sua comunidade religiosa, as consequências, os resultados. O primeiro que fizer isso, esse relatório, nós vamos enviar um DVD da gravadora Novo Tempo. Você vai gostar demais, um material muito bonito para você ouvir boa música na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Tá bem? São os presentes aqui da Novo Tempo e do programa Lições da Bíblia para você. Mas eu não posso deixar de dizer também, falar um pouco sobre esses materiais que os nossos parceiros aqui do programa, a Casa Publicadora Brasileira, por exemplo, que é a nossa parceira aqui, a editora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você já sabe, tem produzido, por exemplo, esse comentário em DVD do pastor Bulhon. Esse comentário extraordinário foi gravado com a intenção de que você tivesse uma ferramenta a mais para estudar a Bíblia e entender o tema desta semana aqui no programa. Então, para você solicitar esse material, entre em contato através do 0800 que está na sua tela ou pelo site da Casa Publicadora, cpb.com.br, e você vai poder adquirir esse material excelente para você e sua família. Um outro material que é uma ferramenta extraordinária para quem gosta de estudar a Bíblia é o Comentário Adventista, que é uma interpretação versículo por versículo da Palavra de Deus, com seriedade, levando a sério a interpretação correta dos originais, e isso vai fazer com que você tenha realmente um material a mais ao explanar a Palavra de Deus para as pessoas. O comentário bíblico é um material excelente para você e para a sua família. E também o livro de estudos bíblicos, que é um novo material da Casa Publicadora Brasileira, um guia sintético e, ao mesmo tempo, um estudo bem completo das doutrinas bíblicas, da palavra do Senhor, aquilo que Deus deseja para a sua vida, para a sua salvação também. Estão aqui, então, divulgados os materiais e eu quero continuar aqui a conversa no estúdio com os nossos amigos dentro do tema que estamos trabalhando nessa semana, a questão dos relatórios. Pastor Guilherme, eu te cortei na hora de chamar o intervalo, eu queria que você completasse a sua ideia agora. Pastor Laerte, eu queria continuar naquele aspecto do ser, do ter e do fazer. Uhum. O inimigo, ele traz um engano para nós hoje e para o mundo. Ele quer que o mundo seja, que o mundo faça e que o mundo tenha, no aspecto material da vida. Você ser alguma coisa, fazer alguma coisa e ter alguma coisa. No aspecto divino é diferente. Nós devemos ser de Jesus, fazer para Jesus e ter Jesus no coração. É interessante a gente lembrar na lição os 12 espias. Eles foram para espiar a terra de Canaã e daqueles 12, 2 voltaram dando um bom relatório, porque eles eram. Antes de fazer, eles eram, né? Eles foram, né? E é interessante a gente saber que o relatório que a gente dá tem que estar também de conformidade com a vontade de Deus e não com a nossa.
Porque, veja, os 12 espias foram, viram a terra, só 2 deram um relatório em conformidade com a vontade de Deus, que era avança e toma a terra para vocês. Os 10 só viram os exércitos e o tamanho dos soldados e as dificuldades. E as dificuldades. E nisso, mas era uma realidade, né? E era uma dificuldade real, que eles constataram lá. Mas dentro dessa dificuldade tem o quê? A vontade do Senhor. Eles tinham que dar um relatório diferenciado. Mesmo que a vontade do Senhor seja algo que vai nos trazer dificuldade, que vai nos trazer um desafio, nós precisamos crer, porque somos. Sim, sim. E antes de fazer, somos. Então, veja, esses 2 eram de Deus, eles tinham um compromisso com Deus, de ser de Deus também, e por isso que eles fizeram um relatório conforme a vontade de Deus. E Josué e Caleb, eles sabiam das dificuldades também, eles sabiam que existiriam os gigantes lá, que tinham os gigantes, que eles eram muito bem armados, que eles eram como gafanhotos, ele até cita, né? Os espias falaram, nós éramos como gafanhotos diante deles. Josué e Caleb sabiam, só que eles tinham a motivação certa. Motivação certa. A motivação para o reino de Deus. Interessante atentar para o fato de que os 12 viram as mesmas pessoas, as mesmas coisas e a mesma terra, mas tiveram reações diametralmente opostas. E o que fez a diferença? O que fez a diferença era a visão que eles tinham da pessoa de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus, das promessas de Deus e dos planos de Deus. Caleb e Josué viram nas dificuldades oportunidades para Deus manifestar o seu poder, como já havia feito em outras situações. Em contrapartida, os 10, infelizmente, não tiveram essa visão espiritual. A gente precisa entender, ao prestar um relatório, de que as coisas invisíveis, espirituais, elas são tão reais e concretas quanto as coisas visíveis. E elas estão abaixo do poder de Deus. Então, a gente percebe aqui que foram relatórios diferentes de uma mesma terra. A fé fez a diferença. Com certeza. E pastor, a fé, dito por uma escritora, num livro chamado Caminho para Cristo, ela fala que a fé é se submeter à vontade de Deus. Ali a vontade de Deus era algo quase impossível de se fazer e se transpor. Porque imagine só, você com sua família, seus filhinhos, e agora você tem que entrar numa terra de gigantes e você vai enfrentar esses homens. E era luta corporal, corpo a corpo. Eu não queria estar naquela época. Mas Josué e Caleb creram porque Deus disse vai. E eles acreditavam que podiam. Sabe, hoje existem igrejas que podem estar passando, e eu gosto muito da parte prática da lição também, hoje existem igrejas que podem estar passando por dificuldades. Por exemplo, Deus diz, derruba essa igreja e faz uma nova. E eles estão lá catando dinheiro para fazer uma nova. Mas vai e faz, acredita, se Deus mandou, e essa é a vontade de Deus. Sabe, Deus diz assim para alguns pastores, sai de onde tu está e vai para um lugar mais distante, um lugar com mais dificuldades. E é a minha vontade que vale ou é a vontade de Deus? Então, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. E eu lembro de um episódio na minha vida, e já que a gente está falando de relatório, eu vou relatar bem curta, de forma curta aqui. Eu estava com um ancião de uma igreja, numa cidade do interior de Minas Gerais, e nós decidimos comprar uma igreja que era dos presbiterianos, e estava à venda por dificuldades que eles estavam tendo naquela cidade. E fomos até a reunião com os presbiterianos. Nós não tínhamos nenhum real, a igreja não era uma igreja rica, esse distrito que eu estava. Mas a fé dos irmãos, disseram, pastor, vai lá. Junto com a fé dos irmãos estava a minha fé, a do Gilmar, que era o ancião, e nos sentamos. E naquela época, em 2002, pediram 22 mil pela igreja. Só que eles disseram assim, a gente vende por esse valor para vocês, que é uma igreja séria, mas se vocês deixarem um sinal agora, você tem que deixar um cheque seu para comprometer com o pagamento disso. E eu disse, eu passo o cheque, mas para 30 dias. Nós não tínhamos nada na conta. Em 30 dias, a gente teve ajuda dos empresários adventistas, ajuda do Dr. Milton Afonso e da associação. E aquele cheque que não tinha fundo, mas pela fé tinha fundo, foi coberto por Deus e a igreja se tornou uma igreja adventista. E com certeza você deve ter voltado e dado um relatório, motivador para a igreja. E aí, pastor, o senhor pensa na alegria que fica, porque quando uma coisa dada por Deus, vontade de Deus, e a gente realiza pela vontade de Deus, pela fé, tremendo. Quando os nossos espias prestaram um relatório positivo, os 2,
eles demonstraram a confiança que eles tinham em Deus. Deus estava mandando com que eles fossem. Então olha, se Deus nos ajudou até aqui, abriu o Mar Vermelho, dá todas as bênçãos, a nuvem, né, que nos protege do sol, que nos aquece à noite, o maná, por que não vai permitir que a gente entre na terra? Então, faltou fé. Eu acho que a fé realmente, eu penso que os nossos relatórios em nossas igrejas têm que visar esta questão da fé. Deus está mandando, vamos. Vamos ter um projeto de distribuição de livros, vamos. Vamos construir uma casa para Deus, vamos. Deus estará conosco. Agora, né? uma coisa importante é que não confundir a fé com a presunção. Isso é importante. Nós temos que ter assim, critérios espirituais. Agora já começamos a perceber também, entre outras coisas, que os relatórios que são prestados na igreja, eles são diferentes dos relatórios prestados em empresas, em meios seculares. Existem elementos que devem estar em nossos relatórios, como, por exemplo, esses dois que foram citados, fé e a vontade de Deus. E é interessante entender isso. Por exemplo, Jesus estava no Getsêmani, disse, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele tinha fé de que Deus tinha mais do que poder de remover aquela situação. Mas ele diz, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então, fé não só é crer no poder de Deus. Fé é também aceitar a vontade de Deus, ainda que você não a compreenda. Em algumas situações, mais importante do que compreender é obedecer, se submeter a Deus. E foi o que aconteceu com Caleb, juntamente com Josué. Então, note. Por exemplo, se Moisés tivesse dúvida de quem era Deus, ele não teria marchado para dentro daquele mar. Aí vem a questão da visão que você tem, visão bíblica e pensar biblicamente. Então, veja, essa visão da pessoa de Deus, do poder de Deus e das promessas de Deus, mudou radicalmente a forma de pensar e nossos pensamentos determinam nossos sentimentos, nosso comportamento e nosso relacionamento com Deus, com as pessoas e com as circunstâncias. Então, o que fez a diferença em Josué e Caleb foi exatamente a visão de Deus que mudou radicalmente os seus pensamentos, que foram expressos no relatório que eles deram. Exatamente. Guilherme. Pastor, é interessante a gente pensar nisso que o pastor Ibson falou agora anteriormente, que a gente não pode confundir a fé com presunção e nem tentar ao Senhor Deus. Por exemplo, o camarada é diabético. Ele diz, ora e diz, Senhor, agora eu estou curado, não vou mais tomar insulina. Deus deu sabedoria para os médicos para criar um remédio. Então, esse remédio precisa ser tomado. Nós não podemos tentar o Senhor Deus. E a gente tem que entender a vontade de Deus, se realmente é aquela vontade de Deus. É interessante que no capítulo 13 de Números, nessa história dos espias, Deus diz, vai lá, espia, olha, mas no sentido de qual vai ser o plano que vocês vão utilizar para avançar. Entendeu? Não era se ia ou se não ia. Só que o relatório dos 10 foi muito mais forte do que o relatório dos 2. Na verdade, Deus pediu que eles fossem espiar a terra, mas a estratégia do avanço era de Deus. A estratégia era de Deus. Não, só vão lá dar uma olhada. Dar uma olhada. Deus queria que eles fossem e falassem, nossa, nós vamos morar aqui, isso aqui é um paraíso. Vamos morar aqui. O que acontece também aqui é que o relatório deles foi mais convincente do que o relatório de Josué e Caleb, porque era um relatório baseado na lógica humana. Exatamente. Enquanto que o relatório dos dois estava baseado no poder de Deus. Na fé. Então, veja, nem tudo que é lógico é correto quando se trata da intervenção e da ordem divina. Mas é aquilo que a Bíblia diz, não é? Nem tudo aquilo que é sabedoria para o mundo é sabedoria para Deus, né? É loucura para o mundo, mas é sabedoria para o Senhor, né? Então, esse é o ponto. Pois não, Guilherme. Pastor, é interessante que alguns podem ter pensado, pastor Guilherme é louco, passar um cheque sem fundo, né? Mas ou caloteiro. Ou caloteiro, né? Sem fundo, entre aspas. Esse cheque tinha fundo, porque no meu compromisso com Deus, eu sabia que eles estavam pedindo 30 mil na igreja. E eu fiz um compromisso com Deus, só eu e Deus sabíamos que se eles vendessem pelos 22, era o sinal de Deus para nós comprarmos e ele iria pôr o dinheiro ali que estava precisando na conta. E foi dito e feito. Quando a gente entrou com oração, jejum, eles disseram, por 22 mil a gente vende para vocês. E ali nós firmamos o compromisso e hoje tem uma igreja em Capinópolis, na cidade de Capinópolis, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. É agir pela fé, fazer o relatório pela fé, andar no plano de Deus. Meus amigos, terminamos o programa. Hoje não vai dar nem para vocês fazerem aquele comentário final.
mas eu quero agradecer imensamente aqui aos amigos, pastor Ibson e Guilherme, porque vieram de tão longe ajudar a gente aqui no programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Leve o nosso abraço aqui do programa Lições da Bíblia para as comunidades onde vocês frequentam e por onde vocês pregam também. Eu quero agradecer a sua audiência sempre aqui no programa Lições da Bíblia. Que Deus abençoe você e a sua família e eu convido a todos para uma oração agora. Nosso Deus e Pai, abençoa-nos para que, ao prestarmos os nossos relatórios, sejamos movidos por fé, pela motivação correta do Espírito Santo e que nossas comunidades cristãs possam crescer através desses relatórios. Em nome de Jesus. Amém. Amém.